Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Bora para mais uma avaliação. Eu vou muito bem, obrigado. E cara, eu não tenho nem roupa para avaliar os dois fones que estão aqui. 64 Audio U12T e o 64 Audio Forte, topo de linha da 64 Audio, cara. Versão especial ainda no ar. Foram feitas só 500 unidades. Eu aqui com a minha camisa da Shein de R$20, quando ainda não tinha taxinha, né? Que agora com a taxinha eu ainda acho caro. Cara, tô avaliando dois fones que um custa $2.000, o U12T, e o outro topo de linha custava $3.800 no seu lançamento, cara. São R$20.000. Bom, esses dois fones foram enviados pelo Hegel, parceiro do canal, tem um Instagram incrível, deem uma olhada lá no Música Arquitetura. Pessoalmente eu acho que é o melhor Instagram do mundo que eu já vi quando o assunto são equipamentos de áudio, porque o Instagram é para mostrar coisa bonita, né? E o Hegel consegue mostrar as coisas bonitas dele e caras, né? De uma forma muito bem feita, o cara é caprichoso. Então deem uma olhada no Música Arquitetura, o Hegel, parceirão do canal, mandou os dois aqui para venda e review. Bom, gente, eu recebi os dois na sexta-feira, hoje é domingo, e pensei, vou anunciar ambos, enquanto não vendem eu vou ouvir pra caramba, porque os fones são muito bons, né? E após vendidos, eu envio, faço a review e tudo mais. Postei os dois fones, postei o anúncio dos dois fones hoje, e os dois foram vendidos em meia hora, cara. Então eu vou postar eles segunda-feira, e eu tô gravando essa review corridamente hoje. Eu ouvi eles sexta e sábado, cerca de 2-3 horas na sexta e no sábado. E hoje eu ouvi umas 3-4 horas a fio, porque eu precisava gravar esse vídeo. Ainda não considero uma review completa, eu precisaria de mais tempo ainda, porque são dois fones bem emblemáticos, com tunnings diferentes do comum. Então considerem isso aqui uma review / primeiras impressões dos dois fones, porque eu não tive tempo de testar os dois realmente a fundo e fazer comparações mais a fundo. Como sempre, eu vou começar com a construção, e enquanto eu falo da construção, deixa o dedo nesse like aí, velho. Se inscreve se não é inscrito, né? Porque deu trabalho essa review. Pô, fiquei pouco tempo com os fones? Fiquei, mas meu amigo, eu tive que ouvir eles muitas horas a fio anotando coisa para fazer essa review. E eu vou começar com as caixas. As duas caixas são basicamente iguais, tá? Deixa eu pegar aqui. Não tem Wi-Fi, não tem nada, tem os fones na frente. 64 Audio, que é uma empresa americana, norte-americana, com foco em produtos profissionais, então tem um unboxing bem mais sóbrio e elegante do que as empresas chinesas, mas ao mesmo tempo, alguns mimos que as empresas chinesas colocam nos seus unboxings faltam aqui. Vou começar com a construção do U12T, mas eu vou mostrar também o Noir, porque em construção eles são quase iguais, tá? O corpinho dos dois, mesmo material, é um alumínio, né? Esse aqui é o 12T, esse aqui é o Forte. E cara, muito confortável, muito pequeno o fone, olha só. Pequeno, confortável, muito robusto, elegante, não tem do que reclamar aqui, cara. Algumas diferenças. O 12T tem 12 armaduras balanceadas, então é impressionante ele ser desse tamaniquinho aqui e ter tanta armadura balanceada enfiada nele. Parece fone da KZ, né? O tanto de armadura balanceada. E o Forte tem um dinâmico e 3 armaduras balanceadas. Cara, impressionante, né? 4 driverzinho, $3.800, 12 drivers, $2.000. Topo de linha não significa quantidade de driver, né? E sim a tecnologia usada. Inclusive esse aqui tem um dinâmico para graves, enquanto esse aqui é todo armadura balanceada. Uma das diferenças é esta bolinha aqui, que o 12T tem e o Forte não tem. E isso aqui nada mais é do que uma tecnologia proprietária da 64 Audio, a Apex, onde o fone não tem vente, não tem um furo para sair o ar, mas ao mesmo tempo com isso aqui eles conseguem oferecer um isolamento tão bom quanto um fone completamente fechado e ainda assim aliviar a pressão dentro do canal auditivo. Usando isso aqui também, essa tecnologia que eles chamam de Apex, eles conseguem aumentar a vastidão do palco sonoro e funciona muito bem. Uma coisa que me encafifou um pouco, e eu não achei informação online, é que o Forte tem a mesma tecnologia Apex, só que ele não
tem esta bolinha aqui. No caso do U12T, a gente vai falar aqui enquanto eu faço o unboxing, ele além disso, tá, tem outras nozzles ali que alteram o som. A caixa dele é essa aqui, deixa eu abrir para vocês darem uma olhada no unboxing, que é bastante similar dos dois fones, né? E quando você abre, você recebe aqui a apresentação, os fones que estão aqui na minha mesa, né? Com o cabo enrolado aqui. E esta case. Abrindo a case, a gente tem os acessórios aqui dentro. Deixa eu pegar cada acessório para vocês olharem. Primeiro, a gente tem uma escova para higienização. Ok, né? Segundo, a gente tem as nozzles do módulo Apex, os módulos Apex, né? Se vocês repararem, ele está com o módulo cinza, tem aqui o módulo preto e o módulo branco. Cada módulo altera o som na região dos graves. O módulo cinza é o mais equilibrado, o módulo preto aumenta grave e o módulo branco tira bastante grave, deixando ele bem analítico. Então você consegue alterar o tuning do 12T. Do Forte você não consegue porque ele não tem o módulo Apex, mesmo tendo a tecnologia Apex embutida, tá? Além disso, na caixa você tem a Spider Webzinha aqui com as ponteiras, boas ponteiras, nada demais. Poderia ter ponteiras melhores, na minha opinião, ou mais ponteiras, considerando o preço. E temos também o cabo. Cara, o cabo é mega simples, mas mega ok para uso profissional. É uma empresa que foca em uso profissional. E eu já percebi que as empresas norte-americanas e europeias só têm duas vertentes, que é o quê? Um cabo simples para uso profissional ou um cabo ridiculamente pesado, luxuoso e desnecessário para uso audiófilo, como é o caso da Unique Melody no Mentor Multiverse. Aquele cabo dá para enforcar alguém com aquele cabo. Eu gostaria de um meio termo, um cabo luxuoso e prático. Parece que você tem que escolher praticidade ou luxuosidade nas empresas americanas e europeias. Prefiro, nesse aspecto, as empresas chinesas, como um cabo do Moondrop Kato, do Tangsu Zetian, o Heyday, que são cabos úteis, luxuosos e ainda por cima modulares, né? Você não tem modularidade nesse cabo. Bom, o unboxing do nosso querido... Aliás, essa aqui é a tampa da case, tá? É uma case de couro, bem feita, bem sólida. O unboxing do nosso querido Forte é tão simples quanto, né? Você, inclusive, não tem a webzinha de ponteiras, as ponteiras ficam aqui. A ponteira intermediária caiu aqui dentro, depois eu arrumo, tá? Você vê os fones aqui quando abre a caixa, só que eles estão na minha mesa, com o cabo aqui. E você tem essa case rígida. Essa case é interessante pra caramba, porque como são fones para uso profissional, cara, essa Mini Pelican aguenta muita porrada, olha isso. Vai deixar o fone muito resistente, resistente à água, resistente à poeira, resistente a impacto. Pode capotar o busão da banda, que isso aqui vai aguentar qualquer impacto. Para um fone desse preço, $3.800, essa case aqui é uma obrigatoriedade. Além disso, aqui dentro você tem um cabo 2.5mm, que está aqui na mesa, eu vou mostrar para vocês, e um adaptador. E um clipezinho para prender o cabo no show, né? Prende na sua roupa. E uma escovinha para limpeza, para você limpar o seu fone, higienizar o seu fone depois de alguns dias usando. Tá aqui o adaptador, 3.5mm para 2.5. E está aqui o cabo 2.5mm, que é bastante parecido com o normal, só que tem um trançado um pouquinho melhor. O Forte vem com o cabo 2.5 e o cabo 3.5. O 12T só vem com o cabo 3.5. Mas bora falar do importante, bora falar do som dos dois, cara. Como eles se comparam, valem ou não o preço, realmente são incríveis ou não. E eu vou começar com o 12T, que é o mais famoso, o que geralmente a galera compra da marca. E depois a gente vai para o topo de linha, que é o Forte. Bom, o 12T tem os módulos Apex, que alteram o som, e tem 12 armaduras balanceadas que dão um tuning diferenciado para ele, se comparado com o Forte. Cara, numa primeira impressão, o 12T me surpreendeu mais que o Forte por conta de um aspecto específico, que são os agudos.
Os agudos desse fone aqui são uma das melhores coisas que eu já ouvi. Um dos agudos mais polidos, mais cristalinos, mais detalhados que eu já ouvi num fone de ouvido. E me chamou a atenção na hora, cara. Realmente é impressionante o que esse fone faz nos agudos. Eu me recordo que uma das primeiras músicas que eu ouvi com ele foi essa música aqui, Breezing, do Masayoshi Takanaka. E, cara, foi uma brisa realmente ouvir essa música aqui com ele, velho. O nível de refino, detalhamento, separação instrumental, vastidão de palco, aspectos técnicos realmente que esse fone me apresentou foi de cair o queixo. A tonalidade geral dele varia bastante com o módulo Apex, tá? Com o módulo branco, que é onde ele tem menos graves, eu diria que ele é um fone brilhante, neutro brilhante. Fica um fone mega analítico, mega detalhado, mas fica agressivo. Então é interessante para você jogar um FPS, para você ouvir música clássica, para você ouvir uma soundtrack um pouco mais escura, né? Algum álbum que você tenha que tem uma apresentação realmente mais escura. Fica legal para você ouvir um jazz, algo desse tipo. Mas na maioria das músicas que eu escuto, principalmente metal e afins, ficou muito agressivo para os meus ouvidos. Com o módulo cinza aqui, eu diria que ele é um fone equilibrado / um pouco enérgico. Ele tem um grave com subgrave bem substancial, tem agudos muito polidos e com ataque bem presente, mas soa natural o tempo todo. Então ele é um natural vivo. E com o módulozinho preto, cara, eu diria que ele fica na mesma pegada, só que você aumenta um pouco os graves, ele fica com mais peso ainda, deixando o fone mais quente. Só que pra mim os graves começam a passar um pouquinho do ponto. Mas é interessante que você consegue controlar perfeitamente a quantidade de graves. E por tudo que eu tinha visto até hoje do 12C, eu vi algumas pessoas reclamando dos agudos. Eu imaginei que seria um fone muito brilhante o tempo todo. E não, realmente ele tem um grave que vem com muita força se você colocar a nozzle que você acha coerente para isso e com a apresentação. Começando com esses graves, velho, são graves com bastante impacto, é aquele grave mais sequinho de armadura balanceada, mas para armadura balanceada tem um impacto no médio grave legal, bem rápido, bem conciso, muito controlado, o tempo todo, assim, você bota um bumbo duplo muito agitado, ele, assim, cara, ele separa tudo dando risada. Quando você chega nos subgraves, comparando com essa nozzle cinza, que foi a que eu mais usei, ele chega com muita força no subgrave, tá? Tem bastante profundidade, tem uma sensação de rumble muito forte, você sente a batida do fone. E eu não esperava isso, cara. Eu realmente esperava um fone mais magrinho, mais técnico. E bicho, quando o subgrave vinha, ele vinha com força e assim, com uma textura, com uma profundidade absurda. Um dos melhores subgraves que eu já ouvi. Eu acho que o Mentor Multiverse, eu vou falar disso, é um fone acima dos dois ainda pra mim. É um fone mais caro, inclusive, custa $5.000, né? Mas são um dos melhores graves que eu já ouvi, principalmente tecnicamente falando. Porque ele chega muito profundo e ele nos médio graves, com essas armaduras, mantém um controle e uma velocidade absoluta. Os médios, bicho, os médios da 64 Audio me encantaram. Eu li em algum lugar já que são médios... A região do Pinagain, região dos vocais, são recuadas e os fones soam estranhos, soam meio velados. Bicho, me desculpe, mas eu não consigo discordar mais dessa opinião. Realmente é um tuning que você percebe que é diferente do tuning do mercado chinês, que tem geralmente os vocais hoje em dia bem colados, aquele detalhamento muito grande em vozes. Aqui eu sinto que as vozes dão uma recuada, dão um respiro. Isso contribui para o palco sonoro, contribui para a organicidade do fone. São médios que eu diria, cara, no ponto correto para mim. Não tem um Pinagain tão recuado e um médio tão espesso quanto o Andromeda da Campfire, que é uma referência de médio para mim, mas ele vai nessa pegada. Sabe, um médio espesso, um médio mais corpulento, com um Pinagain não tão colado, não tão na sua cara, que trazem uma organicidade muito grande para a música, um calor para a música, coisa que eu sinto falta em muitos tunings Hi-Fi e que eu encontrei nesses fones da 64 Audio, encontrei no Campfire Audio Andromeda. Então eu acho que é uma apresentação de médio bem interessante. Em aspectos técnicos, os médios são, cara, segundo melhor fone que eu já ouvi. Tem uma separação instrumental colossal nesses médios.
As vozes soam muito bem separadas também do restante do espectro. Acho que o palco sonoro, né, com a imagem muito precisa, contribuem para isso. Mas nessa mesma música que eu comentei com vocês, Breezing, tanto os agudos quanto os médios tem uma separação absurda, né? Instrumental absurda, e uma separação no palco absurda. A gente vai falar de palco, mas enfim, impressionante. E os agudos são o ponto alto desse fone, cara. Não são os melhores agudos que eu ouvi. Ainda fica coroa pro Multiverse Mentor da Unique Melody. Mas, cara, em tonalidade eu acho que eu até prefiro o 12T. São agudos deliciosos, cara. São agudos muito táteis, muito vivos. Quando vem um acorde, quando vem um detalhamento, cara, é quase realmente tátil no palco sonoro que ele cria. Onde tá aquilo ali, o que tá acontecendo e todo aquele detalhamento. Cara, sabe quando... imagina que você pega um saco de sucrilhos e aperta assim, ó, e dá aquele crunch, aquele som com cada microsom do sucrilho sendo destruído na sua frente. Ele tem essa textura, sabe, nos agudos. É muito polido, é muito refinado. E a câmera podia parar de focar nesse microfone aqui, focar em mim. É impressionante, cara. É impressionante. Os agudos desse fone te atraem a atenção na hora. É uma sensação muito limpa. Imagina que você assiste TV, cara, numa TVzona em Full HD o tempo todo. E um belo dia você vai e mete um 4K nela. É isso aí, entendeu? É o 4K, isso aqui é a nitidez absurda sem forçar. Eu vi algumas reviews de algumas pessoas falando que ele passa nos agudos, o Shahur mesmo, aquele palhaço falando que o fone é um lixo, puro agudo. Acho que ele nunca ouviu o fone, né? Acho que ele olhou o gráfico. Pelo gráfico dele, cara, você fala, não, esse pico aqui vai incomodar. Mas eu nunca vi disso, bicho. É puro detalhamento, sem rispidez, sem sibilância. É impressionante, tá? Impressionante. O 12T é um fone que eu particularmente teria, quem sabe no futuro, se eu tiver muita grana. Mas agora, bora falar do nosso querido Forte Noir, o topo de linha da marca, que usa todas as tecnologias da marca para alcançar o melhor que a 64 Audio consegue. Primeiras diferenças, ele tem um driver dinâmico, né? Ele não usa só armaduras balanceadas, então ele tem uma diferença considerável para os meus ouvidos no grave. O tuning dele também, no geral, é diferente, tem bastante semelhança nos médios para os meus ouvidos, mas no geral ele é um fone diferente. Ele conta com a tecnologia Apex, apesar de não ter o módulo, e ele também conta, assim como o 12T, com a tecnologia TIA, que é Tubeless alguma coisa, que significa que o fone não tem tubos nas armaduras balanceadas e nos drivers para guiar o som até o bocal. Alguém que faz algo similar e funciona muito bem, Campfire Audio com Solaris e Andromeda. Eles usam inclusive uma câmara acústica ali dentro para manipular o som, e eles têm só um duto de saída. Toda a tecnologia TIA conta com 3 aspectos. Primeiro, ter a câmara acústica ali dentro, que a Campfire usa também. Ter só uma nozzle de saída, que a Campfire também usa. Só que a diferença é que a 64 Audio tem armaduras balanceadas proprietárias abertas. Nunca vi isso. Não vou abrir o fone para olhar como é que é, nem a pau. Mas achei interessante. Tudo isso é feito para o fone não ter reverberações indesejadas. O som é todo resolvido na câmara acústica, sobe pelo primeiro tubo ali e sai limpinho nos seus ouvidos assim. O canto das Valkyrias te levando para Valhalla, como diria o Dosek. Basicamente é isso que a 64 Audio faz com esses fones. E agora falando do som. Tonalidade geral do Forte. Cara, que fone difícil de avaliar, cara. Que tonalidade familiar, mas ao mesmo tempo difícil de descrever. Fone orgânico, fone natural. Diferente do 12T, ele tem mais médio grave para os meus ouvidos, então ele tem um calor a mais, soa mais orgânico ainda. Ele tem menos agudos, e isso traz ele para uma onda mais calorosa e mais orgânica ainda, mas ainda soa muito natural. Os médios têm o mesmo aspecto, de não ter aquele Pinaguen gritão, não ter Bruce Dickinson gritando dentro do seu crânio, fica um pouco mais recuado. E cara,
Eu vou falar a minha experiência com esse fone. Quando chegaram os dois, ele foi o primeiro que eu ouvi. Eu ouvi o 12T e na hora eu fiquei tipo... Porra, que bagulho absurdo. O Noir eu ouvi e não achei nada demais num primeiro momento. Assim, eu imagino que a maioria das pessoas ouviria e ficaria de queixo caído, mas eu já tô tão acostumado com fone high-end, cara, que eu tô... Tá difícil algo me surpreender ultimamente. Seja um fone mega high-end over-ear ou in-ear, é difícil algo me surpreender. Mas principalmente ouvindo esse fone à noite, eu peguei o meu LGzinho, né, DAPzinho delicioso, e fui ouvir à noite, cara. E à noite eu faço uma audição mais ativa, eu fecho os olhos, começo a prestar atenção na música, ficar imerso, depois de uns 10, 15 minutos eu fico imerso realmente, é quase um estado meditativo. E velho, que é isso esse fone, cara? Porque quando você ouve ele por ouvir, é um fone natural, calmo, tranquilo, não te chama atenção, mas quando você tá nesse estado de audição ativa, meu... O detalhamento é bizarro, é bizonho. Ele é mais detalhado que o 12T, mas o 12T soa mais detalhado, geralmente, porque ele joga agudo. Mas se você tá prestando atenção no que tá acontecendo, o Forte é bizarro, cara, é bizarro. Um exemplo para quem manja de câmera. Velho, tira uma foto com um celular bom e tira uma foto com uma câmera full frame. Olhando lado a lado, numa tela pequena, você vai falar, pô, o celular é mais nítido. Que o celular joga a nitidez pra cima, né? Mas se você pega e começa a dar zoom, cara, a câmera full frame capta cada pelinho do cabelo da tua barba, você vai dando zoom e tá tudo ali, e é tudo natural e orgânico, não é detalhe forçado. Isso pra mim é o Forte. Um fone que não faz força em momento nenhum, mas meu amigo, tá tudo ali. Coisas que me surpreenderam nele. Primeiro, médio grave. Ele tem impacto. Um impacto visceral forte pra caramba quando a música pede. Esse driver dinâmico dele realmente dá diferença. O 12T tem mais subgraves, mas o Forte tem um grave pra mim muito mais texturizado, muito mais delicinha, tá? Aquele kick forte. Os médios são parecidos, médios com pina gain recuado, já comentei, o detalhamento é pau a pau com o 12T pros meus ouvidos, pelo pouco que eu ouvi os dois. E os agudos são interessantes, cara, porque para os meus ouvidos são agudos mais calmos, mas o detalhamento é tão bom quanto, ele não força, mas é tão bom quanto, e ele tem uma velocidade nos agudos que eu ouvi em poucos in-ear, se é que eu ouvi realmente, eu teria que comparar de novo com o Multiverse Mentor, porque passagens mais complexas, tipo essa aí da Cassiopeia que eu vou deixar, onde prato de bateria bate muito rápido, eu não estou falando de bumbo, a gente fala muito da velocidade de grave, né? Aqui eu estou falando da velocidade de agudo, o prato nascer e morrer. Ele resolve isso muito rápido, cara. É esquisito, mas o prato nasce e morre e já está nascendo outro, é muito detalhado, é uma sensação de resolução e velocidade ali nos agudos muito alta. E o ponto alto é o palco sonoro. Isso aqui tem o maior palco sonoro que eu já ouvi no in-ear. É maior que Andromeda, é maior que Solaris, é maior que Mentor Multiverse, é gigantesco. Cara, todas essas tecnologias juntas, com esse tuning com pina gain mais calmo, né, com grave, com mais impacto no médio grave, trazem uma vastidão pro som. Eu tava ouvindo Brothers of Blood, acho que é, da trilha sonora do God of War 3. Cara, começa um monte de bumbo visceral, massa pra caramba nessa música. E a sensação de vastidão. Vastidão, cara. Palco vasto. E, bicho, além de um palco extremamente vasto, uma coisa interessante é que a posição dos instrumentos, dos sons, dos micro detalhes é muito precisa. Você consegue distinguir muito bem um som nascendo, parece que perto de você e se expandindo pra frente. Você consegue ouvir instrumentos um pouco para a esquerda, um pouco para frente, um pouco para trás. Além de ser um palco vasto e amplo, a imagem é muito precisa em camadas dentro desse palco. É simplesmente absurdo e para melhorar isso, só fones over-ear muito high-ends, na minha opinião. Valem o preço, cara? Isso é muito subjetivo. Quem tem 20 mil, 15 mil para gastar num fone, já é uma pessoa que está num patamar acima da maioria das pessoas
nos seus hobbies e no seu ganho financeiro, cara. É difícil você falar, um fone de 20 mil não vale pra mim. Eu ganho 5 mil, eu vou ter que juntar 4 meses do meu salário. Mas, cara, tem pessoas que ganham 300 mil por mês, tem pessoas que ganham 1 milhão por mês. Inclusive, a mesma forma que você paga R$ 1.000 num Dropcato e 90% da população te chama de idiota, esse cara consegue pagar num 64 Audio para o resto da metade da população chamar ele de idiota. Custo-benefício é muito subjetivo. Nessa faixa de preço, eu não ouvi nada tão bom quanto. Né? Para mim, o Solaris da Campfire Audio Andromeda chega nesse nível de refino do 12T, custa $1.600, enquanto o 12T custa $2.000, mas eu pagaria $2.000 pelo conforto que esse fone oferece que o Solaris não oferece. Quanto ao Noir, o Forte Noir, eu pularia e iria para o Multiverse Mentor, para o meu gosto pessoal. Achei um fone melhor que ambos, mas ainda assim são $1.200 a mais. Mas quem tá na chuva é para se molhar. Eu já tô gastando quase $4.000 no fone, eu vou lá e gasto 5. Mas essa é só a minha opinião. E lembrando que eu ouvi os dois por pouco tempo, eu precisaria mais tempo para avaliar eles de verdade. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem e eu vejo vocês no futuro.